Qualquer lugar do Brasil que tu tá numa emergência, sujou a roupa e sempre pensou, poxa, fui salvo por uma lavanderia. Agora quer saber o segredo disso? Fica com a gente que agora tu vai descobrir nesse episódio o segredo da Lavô Expansão, como é que eles fizeram e tudo mais. Segue a vinheta. Para quem não nos conhece, muito prazer, eu sou o João Vitor, time de relacionamento aqui da Space. Tô junto com Francisco Zancan, eu sou o fundador e relacionamento e pau para toda a obra também da Space. tudo. É um homem pouco importante. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Ângelo. Ângelo, se apresente, por favor. Você está representando uma marca muito importante, muito carinhosa aqui no trabalho com a Space, que é a Lavô. O palco é todo seu, cara. Legal. Bom, gente, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente falar um pouco mais do sucesso aí da roxinha mais amada do Brasil, que é a Lavô, né? Vim até uniformizado para mostrar esse carinho aí e essa loucura que foi a expansão e tudo que aconteceu no mercado de lavanderias, né? Obrigado mais uma vez e vamos embora lá. Vamos lavar roupa suja hoje. Vamos lavar roupa suja. Inclusive, falando em roupa, né? O Francisco veio com a camisa da Space, você com a da Lavô e eu representando a Tommy Hilfiger, né? Nosso novo cliente. Não, cara? Imagina. Não, tô desalinhado, cara. Precisava ter esse briefing das roupas. Podia. Mas, cara, vamos lá. Eu acho que é muito importante quem tá ouvindo o episódio aqui junto com a gente conhecer um pouquinho mais do Ângelo como empreendedor e como que surge a história da marca Lavô. Imagino que é um cenário que tem, no Brasil, competitivo de lavanderias, vocês se destacam muito, né? A roxinha é muito conhecida. Então, traz um pouquinho pra gente como que surgiu isso, como que é a história realmente das pessoas, que isso, pra mim, é uma coisa muito importante por trás da Lavô, especificamente você, Ângelo. Legal, bacana. Bom, gente, acho que qualquer empreendimento, qualquer coisa, né, ele sempre está atrelado ao teu, à tua essência, né? Então, acho que se a Lavô é o que ela é hoje, acho que isso leva um pouco da minha essência, né? Então, acho importante mencionar que eu sou um caipira do interior de São Paulo, né? Eu nasci numa cidade chamada Rancharia. Eu falo até devagar porque ninguém nunca ouviu falar, então tem que ser pausado, né? O Rancharia. É o local onde teve a primeira indústria Matarazzo, né? E os meus tios avós todos trabalharam na indústria Matarazzo. É bem bacana isso, né? Enfim. Então, os meus tios, minha mãe, todo mundo trabalhou em roça. Minha mãe me levava para a roça, eu ficava embaixo de um pé de manga enquanto ela enchia ali os sacos de algodão, né? Depois todo mundo foi trabalhar com sapataria e isso não impediu ninguém de ser o que é hoje, né? Então a minha mãe ela tem a formação em ciências sociais, assim como todos os meus tios, né? Meus tios são doutores hoje no que eles fazem e são caras que vieram ali disso, exatamente. Os caras catavam algodão, minha mãe catava algodão e eu nasci disso tudo, entendeu? Então eu tenho um orgulho muito grande da minha origem, de tudo que me trouxe até aqui. Eu também tive uma infância não tão, minha infância foi muito boa, muito tranquila, não tenho nenhum trauma com isso, né, tal, mas foi uma infância simples, onde tudo era muito regrado. Então, acho que tudo isso, né, cooperou para formar o meu caráter, minha essência, e isso eu coloco dentro da Lavô, né? Eu acho que quando a gente tem essa base e quando a gente enxerga que isso realmente te ajuda de alguma maneira, né? Você imprime isso no seu negócio e você imprime isso na sua vida, né? Então, eu tenho muito orgulho de tudo isso. E com todas as dificuldades, com tudo que aconteceu, eu me formei em marketing, então a minha formação é em marketing. Eu tenho pós-graduação em gestão de projetos e também tenho um curso de especialização em energias renováveis pela Unicamp, né? Então, sempre procurei estudar, me aperfeiçoar em tudo, né? E as minhas principais atividades profissionais sempre estiveram ligados a Porto Alegre, por incrível que pareça, Olha né? só. Aí no Sul, porque eu fui gerente da Frigelar em São Paulo e também da do Frio, que são grandes empresas aí de Porto Alegre, né? Que, enfim, né? Isso também me ajudou muito nessa construção da Lavô, né? Então, esse é um pouquinho do Ângelo.
E aí a Lavô, como que ela nasce, né? Como que, meu Deus do céu, né? Hum. Porque ninguém cresce falando, né? Meu sonho é ter uma lavanderia, né? A gente até brinca com os próprios franqueados, né? Os candidatos que entram e tal, né? Porque ninguém tem esse sonho. A gente tem sonho de ser médico, advogado, arquiteto, engenheiro, seja lá o que for, entendeu? Ninguém tem o sonho de ter uma lavanderia, né? E como que isso aconteceu, né? Quando eu tinha ali meus 40 e alguma coisa, eu tava de saco cheio de deixar as pessoas ricas, né? Então, eu trabalhava como CLT, eu estava ali, eu fazia, eu acontecia, então sempre fui uma pessoa muito dedicada no que eu faço, né? Então, e todo mundo ali ao meu redor falando, meu, você precisa empreender, você tem o timbre, você tem isso, você tem aquilo, tal, tal, tal. Mas aí sempre faltou um pouco de tempo, um pouco de coragem, né? Enfim, Uhum. tudo isso, né? Aí, meu, eu acho que quando a gente chega nos 40, a gente se questiona muito, né? A gente, é, ou você aperta o famoso botãozinho, né? Ou você faz alguma coisa, né? E eu fiz os dois, na verdade. Uhum. Falei, gente, eu preciso, eu não me imagino aqui com 60, 70, sei lá, né? Trabalhando com o que eu tô trabalhando hoje, fazer o que eu faço hoje, né? Então, eu preciso mudar um pouco a minha vida, enfim, né? Nisso tudo, eu já tinha tido a primeira experiência com lavanderia de autoatendimento. Em 2015 eu fui para os Estados Unidos e aí eu usei a primeira vez lá no hotel que eu fiquei e tal, e aquilo já me chamou a atenção. Falei, poxa, nunca vi isso aqui no Brasil, tal, e ficou Uhum. aquilo de forma subliminar ali na minha cabeça, né? Isso que Ó, 2015, um pouco mais de 10 anos atrás, isso não tinha muito no mercado brasileiro, é uma coisa que não se Não, via aqui. não existia lavanderia de autoatendimento em 2015 no Brasil. Então, para mim, foi muito doido ver aquilo nos Estados Unidos, assim, sabe? Né? A gente vê em filme, a gente ouve falar, mas na hora que você chega lá e você se depara com isso, né, é diferente, né? Então, foi o primeiro insight. Depois eu retornei em 2017, aí eu já tinha né, um pouco mais de conhecimento, e aí eu falei, poxa, isso aqui realmente é algo que tem que acontecer, né? Comecei a pesquisar o mercado aqui no Brasil, tal. Não tinha absolutamente nada de autoatendimento no Brasil. Não tinha tecnologia, não tinha fornecedor. Era assim, ó, era um mercado totalmente zero. Então, quem fosse começar tinha que ser muito corajoso, né? E eu tive que pensar muito sobre isso, né? Uhum. Mas enfim, ali depois de 2018, duas amigas minhas fizeram uma loucura. Elas venderam tudo que elas tinham, adaptaram um carro e fizeram um sabático. Elas desceram ali por São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foram até o Ushuaia. Oh, meu Deus, o nome ruim Ushuaia. de... Isso. Ushuaia. Eu vou deixar isso para vocês falarem, porque eu não consigo até hoje. Enfim, voltaram ali pela Argentina, Uruguai, Chile, saíram no meio da Amazônia e voltaram ali pelo Centro-Oeste, né? Então foi uma loucura, assim. Foi uma viagem de 8 meses. Então, assim, eu acompanhei toda essa viagem, né? Enfim, inclusive me convidaram para participar, Uhum. né? Mas tinha boleto para pagar, né? Não dava para fazer a loucura junto, né? E beleza. Durante o percurso dela, qual que foi a maior dificuldade? Lavar Lavar roupa. roupa. Lavar roupa. Exatamente. Então, ali, né, tendo uma conversa com ela, eu falei, meu, mas para lavar dá para resolver, mas como que resolve? Compra um tambor com tampa, esse tipo de leite, assim, sabe? Que transporta leite, líquido, alguma coisa. Põe a roupa lá dentro, põe o sabão, põe a água, no chacoalhar da estrada a roupa já bate. Você chega no outro local, faz ali os enxágues dentro do tanque mesmo e resolve a vida. Beleza, foi maravilhosa a ideia. Começaram a lavar a roupa assim. Só que aí veio outro problema. E onde seca? Bah. Entendeu? Então aí veio o problema da secagem, né? E também a roupa não ficava, né, tão bem assim e tudo mais, né? Aí estavam lá nesse local que eu não sei falar o nome, né? Podia pôr a legendinha aqui embaixo, né? Ó, Ushuaia. Aham. Ushuaia. Aí, ó. E elas tinham uma calça impermeável, né, para todo esse percurso, né? E essas calças são muito caras, então não dá para você ter três, quatro, cinco, né? Enfim. E elas foram ali de um modo bem low cost mesmo, né? Então, é, tinha uma, né? Deixaram para secar fora da barraca, né? Porque tudo era barraca, né? O carro era adaptado, saiu uma barraca de lá de dentro e o negócio acontecia, né? É, e aí uma delas deixou para fora, fez -20, não sei quanto, e a calça estraçalhou.
entendeu? Porque congelou, né, e perdeu aquele lance da calça e tal, né? Quase a viagem acaba por conta disso, né? Meu, aí voltaram, aí eu comecei, pô, mas peraí, isso aqui e tal, né? Rola, Uhum. né? Realmente não tem lavanderia, né? E tudo mais. E aí, é, 2019 eu resolvi tirar tudo da teoria mesmo, né? Ali investi com outro pessoal que a gente acabou me ajudando muito em tudo, né? E aí eu abri a primeira lavanderia para fazer esse teste, né? Só que quando a gente abriu a primeira lavanderia, não existia sistemas automáticos, né? Como é hoje, né? Você vai numa lavoura, você vai lá, tem um totem lindo, você aperta, quero lavar, ela comunica com a máquina, libera a máquina insere o sabão e o amaciante automaticamente, é maravilhoso, né? A pessoa quase não É, precisa fazer nada. quase não precisa fazer nada. Só que quando eu comecei, não tinha nada disso, era ficha. Então a pessoa tinha que colocar a ficha ali e tal, e a gente entregava um potinho de sabão e de amaciante. Aí a pessoa tinha que abrir a gaveta, colocar o sabão, colocar o amaciante, colocar a ficha. Parece simples, mas muita gente não consegue fazer isso. Aí, Uhum. enfim, pegava a ficha que era para lavar, colocava na secadora. Lá trocava, colocava o amaciante no lugar do sabão, sabão no lugar do amaciante, amaciava e depois lavava, entendeu? Fazer o processo contrário, né? E assim, daquela, daquele jeito, assim, sabe? E mesmo com tudo isso, meu, deu muito certo. Mesmo com tudo errado, deu muito Uhum. certo, né? E aí a loja se tornou muito bacana, bem lucrativa, e do negócio que eu imaginei abrir para eu resolver a minha vida, né? Tipo, eu queria ter uma loja, duas ali para eu, né? Enfim, né? Não tem funcionário, nada, saio desse mundo de loucura que eu tava de CLT e tal, e vou ter um pouco mais de tranquilidade, né? Enfim, é, me veio esse lance do franqueamento. Eu falei, gente, isso aqui é muito franqueável. Porque eu já comecei a pesquisar, já comecei a entender um pouco mais tal. E aí foi em 2019, né, com essa loja piloto rodando, né, eu continuei trabalhando nessa empresa que eu trabalhava e comecei a levar o negócio junto, né. Uhum. Aí fiz todo o processo para fazer o franqueamento, né. Aí já tá a primeira dica para os amigos, né, Uhum. contratem profissionais que entendam de franquia. Advogado, principalmente, que entende de franquia. Se o cara não entende de franquia, se ele não entende da lei de franchise, acabou, entendeu? Então, só COF, né, circular de oferta da franquia, vai ser uma bomba, né? Você vai ter muitos problemas jurídicos, então contrate. Invista Isso. nisso, Uhum. porque o jurídico, para quem é um franqueador, é o principal item dentro Uhum. do escritório, vamos falar assim, né? Sim, isso Então, você isso aí fez desde o início você já começou uma base forte de pessoas que entendiam de franquia do seu lado. Quando eu abri a primeira loja, não tinha até Uhum. então essa ideia de franquia. Então, abri uma loja, né? Aí eu fui atrás de pessoas especialistas em lavanderia, né? E Uhum. aí encontrei o pessoal da Alliance, né, que me deu esse apoio e tal, e aí aconteceu ali, né? Conseguimos montar a loja e tudo mais, né? Aí pensei no franqueamento. Quando eu pensei no franqueamento, eu falei, não, nós temos que automatizar isso aqui. Aí começaram os verdadeiros desafios, né? Uhum. Como conseguir parceiros de um mercado onde não existe absolutamente nada. Então você tem que pegar gente maluca igual você, né? É. Aí a primeira coisa que eu precisava fazer, automatizar a entrada do sabão e do amaciante. Aquilo não dava mais para acontecer. Tipo, eu ficar enchendo o potinho todo dia, entendeu? Você Uhum. ficava lá com o funil assim, enchendo um monte de potinho e tal. Aí você fazia uma média de 25, 30 por dia. Aí tinha dia que dava fila na lavanderia. Aí o povo Uhum. ligava lá, porque que acontecia? Tinha que ir no caixa da conveniência, né? Porque a primeira loja foi num posto, tinha que ser num posto, porque tinha que usar o caixa da conveniência Uhum. para vender a ficha e a caixa entregava o potinho de sabão e do amaciante. Então era esse processo, né? Sim, Assim que para não ter acontecia. um funcionário, teria que ser um funcionário do posto, né? Exatamente. É engraçado que você vai pensando no franqueamento, já vai melhorando o próprio negócio atual, né? Porque Exato, ele te né? obriga a fazer um negócio mais rentável, que seja melhor para todo Sim. mundo. Exato. Aí, esse lance de encher potinho todo dia tinha que ser resolvido. Aí foi o nosso primeiro parceiro, que foi o Luiz, da IG Pro, lá de Santa Catarina, né?
de São José. Eu falo São José, Florianópolis, porque São José e Florianópolis é tudo junto ali, né? Enfim. Aí ele já tinha uma experiência com cozinhas industriais, né? E aí, é, em conjunto, ele tivemos a ideia de adaptar o dosador de máquina de lavar louça industrial para máquina de lavar roupa. E aí a gente conseguiu fazer as primeiras lavagens automáticas, né? Enfim, foi um sonho. Vocês não têm É, noção o dia que é, o dia. o dia que o dosador puxou o sabão e entrou automaticamente. Nossa, Jesus amado. Foi assim, parecia que anjos desciam do céu naquele momento, né? Então, Uhum. foi muito legal e a gente conseguiu resolver o primeiro problema, né? Nisso tinha uma empresa que tinha acabado de se lançar no mercado, que ela de lavanderia, né? Ela também já estava meio que enxergando alguma coisa em relação a isso, só que eles eram de vending machine, eles não eram especialistas em lavanderia. Então a gente conseguiu o primeiro sistema de automatização de pagamento com automação de entrada de sabão e de amaciante, né? Então, com tudo isso e com tudo muito difícil de acontecer, né? Eu estou resumindo, gente, assim, ó, um ano Uhum. de loucura, tá? Detalhe, aí detalhe, né? Que aí eu vou e volto na história, porque tem que começar uma coisa e voltar, né? Quando comecei o processo de franqueamento, aí no final de janeiro de 2019, desculpa, vendemos a primeira franquia. Eu vendi a primeira franquia para um maluco lá em Uhum. Campinas, porque eu trabalhava em Campinas na época, eu morava em Jundiaí e trabalhava em Campinas. Aí tinha um posto lá, enfim, Campinas muito movimentado. Aí eu fui lá, procurei o dono do posto. Quem é esse dono do posto? Ele veio, falei para ele da ideia da Lavô, o cara, você tem é assim, ó, você tem que achar maluco igual você, entendeu? Uhum. Aí achou o maluco que acreditou na ideia e ele foi o primeiro franqueado da Lavô. O próprio dono do posto. O próprio dono do posto. O Aí próprio dono foi do posto. o primeiro franqueado, aí passou por todo esse lance de, nossa, gente, a primeira implantação, meu Deus do céu, foi um caos para nós, né? O franqueado lá tava Uhum. enxergando que tava tudo bonitinho, mas para nós aqui, né, primeira, como é que é e tudo mais, né? E E deu não tudo tinha certo. time, o time era vocês, assim. O time era. Eu era o Era. time. Eu, o time. Eu, eu era o time, né? E Ângelo, uma, Max, Donaton, né? Cada nome fazia uma coisa, né? Então, e uma pergunta, é, tu tinha falado que não tinha equipamento, né, de automático. Como é que tu resolveu? De onde é que tu tirou? Tu comprou da China? Tu Não, eles importou? fizeram no Brasil mesmo. O Com a gente equipamento fez tu um. fabricou. A gente usou os dosadores usados em máquinas de lavar louça de restaurante, entendeu? E a industrial. É, máquina de lavar roupa aí vocês pegaram da onde? É. Aí sim, a máquina a gente usa as máquinas da Alliance até hoje, né? A Alliance, eles fabricam as máquinas da Speed Queen, da Hubsch, né? E outras coisas mais. Eles que inventaram a lavanderia, né? É uma empresa de 110 anos. Eles que inventaram o primeiro protótipo de máquina de lavar, né? E inclusive eu visitei a fábrica ali do lado de Chicago, numa cidade que eu nunca lembro o nome, mas enfim, é ali perto de Chicago, né? Fui para lá, conheci, inclusive visitei a maior lavanderia de autoatendimento do mundo, que tem só 500 máquinas. Meu Deus. 500, 500 Pouquinho. máquinas. Não, 500 máquinas. Em Chicago mesmo? Em Fica. Chicago mesmo. Meu, só que aí você fala, né? Pô, não tem concorrente, né? Na mesma rua tem um monte de loja com 200 máquinas, 250. E assim, a menor loja que eu fui em Chicago tinha 50 máquinas. A menor, uma pequenininha ali, tem 50 máquinas, entendeu? Então assim, essa loja de 500 máquinas aí, meu, assim, ó, não sei se já foram na Disney, né? Uhum. Mas é a Disney das lavanderias, entendeu? Eu me senti entrando na Disney aquele dia que eu entrei nessa loja, assim, foi um espetáculo, sabe? Que doideira. Enfim, Pro pessoal entender qual é a média, mais ou menos, de máquinas que tem uma Lavô nos modelos. quatro máquinas a média. 4 É máquinas. mais de Quatro 100 máquinas. vezes ela voa. 100 vezes. É que loucura. 100 vezes. Então, assim, nós vamos chegar lá, tá? Eu tenho certeza. O mercado brasileiro aceitou muito bem. Então, daqui a pouco nós vamos ter as grandes lojas, né? Enfim. Então, as máquinas vêm deles, né? Da Alliance, tá? Uhum. Um parceiro incrível, né? As máquinas são maravilhosas. E sempre dentro do negócio, eu sempre quis e quero o melhor, né? Então, Uhum. assim, é mais caro?
é melhor, então ele vai entrar dentro do negócio. A gente tem outras opções hoje no mercado, tem muitas outras coisas no mercado, né, mais baratas, mas que não tem a mesma eficiência, né? Uhum. Enfim. Então foi mais ou menos isso. Aí ali em janeiro, em janeiro de 2020, inauguramos a primeira unidade franqueada. Aí ali eu falei assim, agora eu preciso dar adeus à minha empresa, né? Fui lá, conversei com o pessoal, saí de boa, tal, e falei, agora é Lavô, né? Uhum. Aí me joguei na Lavô de cabeça e veio a pandemia. Aí, na hora que veio a pandemia, aconteceu tudo, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz, né? Larguei meu emprego, tô com uma dívida enorme aqui de tudo que eu investi, que eu fiz um empréstimo, assim, nossa, Uhum. pelo amor de Deus, né? E como que eu vou pagar isso? Como que vai acontecer? E foi essa loucura toda, né? E Um na mês época, com duas operações, vocês tinham? Essa com do duas primeiro franqueado e a de vocês. Eu até brinco, é uma, né? Porque cada uma valia por meia, né? Porque tava tudo muito no início ainda, né? Então, Uhum. assim, e as contas batendo, e aquela coisa toda, né? E pandemia, e vai ficar 20 dias só fechado, vai ficar um mês, vai ficar, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, aí o negócio foi, né? Enfim, vocês vivenciaram isso e viram a loucura que aconteceu. No final das contas, isso foi bom, né? Pro nosso negócio. Por quê? Lavanderia foi considerado Ah, um negócio de primeira necessidade, não fechou durante a pandemia, né? As lavanderias não fecharam. É, dinheiro não rendia mais investimento, bora ter que empreender, abrir negócio e tal. E quem que tinha o melhor negócio na época? quem A podia Lavô. abrir, né? E quem podia abrir Sempre também, né? Precisa ser um podia negócio que pode abrir, abrir. não tinha funcionário e alta lucratividade, né? Então, Não assim, precisava de funcionários, isso deve ser bem importante na pandemia também, né? Porque sim, lidar com mão de muito, obra é muito E difícil. também é um muito lugar que difícil. não ia fechar, né? Era Não de ia primeira fechar, tu prioridade. sabia? Então Se a durasse pessoa 5 anos, não ia fechar. A podia comprar pandemia. uma franquia que tinha demanda, não tinha problema de funcionário e não ia fechar na incerteza. O cara sabia que se acontecesse uma segunda pandemia, ia continuar aberto. Ia continuar aberto. Que loucura, cara. Sim. Então assim, deu tudo certo. Aí nesse início eu procurei uma parceria com uma aceleradora de franquias, né? Fizemos aí a aceleração com o pessoal da 300, né? E a gente não tem mais parceria com eles, né? Porque acabou o contrato, mas foi tudo ok ali, né? E aí começamos a vender em agosto de 2020. Depois de tudo, né, depois de arrumar a casa, enfim, deixar tudo certinho, começamos a fazer as vendas ali em agosto de 2020. A gente tinha um plano de vender 300 unidades até dezembro de 2025, ou seja, mês passado, né, mais conhecido como mês passado, né. Hum. Nós vendemos 300 unidades em 8 meses. 8 Então, meses. 8 meses. Então, assim, o primeiro mês vendeu 5, aí depois do outro mês 7. Nunca tinha acontecido isso na história do franchise, de um negócio ter escalado tão rápido assim, né? Depois, no sexto mês, nós vendemos 55 lojas num mês. Então, aí começou. Todo mês. No mínimo a gente vendia 20. Quando vendia mal, vendia 20, né? E o negócio foi assim, cresceu de uma maneira absurda. No meio de tudo isso, tivemos um monte de problema decorrente da pandemia. Hum. Distribui as nossas máquinas vêm dos Estados Unidos, e aí aquela loucura, porque todo mundo fechou, e aí deu a crise dos chips, e aí foi aquela loucura, não tinha máquina, a gente tinha um monte de loja para inaugurar e não tinha máquina, e tivemos que administrar isso durante 1 ano e meio, mais ou menos, né? Não foi fácil, foi um obstáculo muito grande, mas eu fiquei lá, firme e forte, que eu sabia que, né, nada dura para sempre, né? Uhum. Então, principalmente sofrimento. Então, a gente tem que ser bem, eu tive que ser muito resiliente, muito positivo, e, e acabou o mercado se encaixando novamente. Depois que tudo voltou ao normal, teve a crise dos containers, não tinha container para transportar as coisas, enfim. A gente usava os containers no nosso modelo de negócio, a gente transformava um container numa Hum. loja, né? Até por conta da nossa pegada de sustentabilidade, né? Os containers começaram a vir totalmente destruídos, horríveis, porque eles fizeram um pacto mundial, né, que o container, não sei se vocês sabem, eles podem só, eles têm um tempo de vida útil, né, são 10 anos. Passou daquele
ele não entra mais nos portos, né? Porque aprendi que aquele monte de número que tem no container serve para tudo isso, né? Para esses controles e tudo mais, né? E tiveram que abrir exceção, né? Porque, meu, não tem mais container, tem que transportar mercadoria, tá? Né? Foi uma loucura. Meu, a pandemia trouxe muito desafio pra gente. Depois que tava tudo certo, a famosa interrupção do canal de Suez ali, que acabou também, deu um reflexo enorme na logística mundial. Enfim, né? Passamos por muitas dificuldades em 2020, 2021 e 2022 as coisas começaram a acalmar, né? E quando tudo acalmou, a gente começou a inaugurar muita loja também, né? Então veio aquela demanda toda, né? Pô, já tinha vendido já 500 lojas, né? 800, sei lá, até o final de 2021, né? Ali começo de 22. E começamos a inaugurar a loja de monte, assim, né? A gente até 2024, a gente inaugurava uma loja a cada 22 horas. Né? Então, assim, imagina, mais de uma por dia, assim, tinha casos, né? Teve mês que nós inauguramos 60 lojas no mês. A gente inaugurava 2 lojas por dia, assim, sabe? Então foi uma loucura, assim, sabe? E tudo isso foi feito de uma maneira. Eu acho que a minha principal característica é não me desesperar, né? Pode estar caindo o mundo, pode estar acontecendo o que for, eu não me desespero. Eu respiro e eu tenho aquilo que o que não tem remédio remediado está. E, meu, vai dar certo, Deus. A gente tem que ter isso, sabe? Tem que ter essa positividade, tem que ter esse pensamento, né? Não podemos só acreditar também nisso, né? Em que, eu vou acreditar, vai dar tudo dar certo. Tem que trabalhar, né? Tem que arregaçar a manga. E eu trabalhei, arregacei a manga, eu fiz, eu falei, é a oportunidade da minha vida e eu não vou deixar passar, entendeu? Pô, mas depois Bom, de tudo isso de crise, não, acho que pelos próximos anos não tem mais o que derrube, né? Assim, não tem mais o que derrube, né? já tá cimentado, a Lavô já tá aí, a roxinha não vai pra nenhum lugar, cara. Pô, vai. Não, a Que carne legal. tá maciada, né? Tá amaciada. Cara, muitas perguntas nesse sentido, porque assim, o que que passa na cabeça do empresário também de, cara, como que eu arrumo a casa agora? Como que eu faço pra começar a ter um volume de 20, 30, 40 implantações mais por mês, né? Como eu tô, cara, às vezes entrava 60. Como que faz isso, né? O que o Ângelo fez e pensou assim, pô, contrato time, contrato estrutura, como foi esse momento para vocês conseguirem dar conta também de tanta demanda de atendimento? Eu acho que essas coisas, João, a gente tem que. Para mim, aconteceu porque eu sou muito observador e num papo de café a gente aprende, né? Uhum. Então, eu sempre ouvi muitas dicas, né? De uma maneira muito positiva. Até o que é ruim a gente tem que ouvir, né? Porque a gente também tem que saber o que é ruim, né? Uhum. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça é como é que eu vou organizar tudo isso sem dinheiro, porque eu não tinha dinheiro na época, Uhum. né? Então, poxa, como que faz uma empresa, contrata, enfim, né? Como é que eu vou fazer tudo isso sem grana, né? E aí foi quando veio o primeiro insight de um amigo em uma conversa de network, né? E falando sobre a terceirização da implantação. Aí eu falei, Uhum. poxa, bem bacana isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi terceirizar a implantação, que me ajudou bastante. E aí, nisso eu comecei a terceirizar o suporte, comecei a terceirizar o marketing, o jurídico. Na hora que eu vi, a minha empresa inteira funcionava de forma terceirizada. Uhum. Então, nós estamos inaugurando a sede da empresa esse mês, né? Até dezembro de 2025, eu não tinha nenhum funcionário e eu não tinha sede. Ou seja, até o mês passado. E Então, com quantas unidades? Chegou a quantas unidades, assim? hoje nós temos 665 lojas inauguradas, né? E tudo continua fluindo de uma maneira, né, rápida e grande, né? Então, o que eu fiz ali atrás foi perceber as minhas limitações e eu percebi assim, eu tenho essas armas, como é que eu trabalho com essas armas, né? Então, eu fiz dessa maneira. Então, a escassez para mim, ela foi uma coisa boa até no início, né? A escassez de recursos, né? Foi boa no início, porque eu não endividei minha empresa e eu fiz ela se tornar uma empresa rentável e eu fiz tudo da maneira certa e a terceirização me ajudou demais, tá? Demais mesmo. Hoje, algumas coisas ainda vão continuar sendo terceirizadas, né? Mas a parte onde
o tratamento com o franqueado em si, nós estamos internalizando tudo na sede ali e tudo mais, né? Até porque a gente está muito grande hoje e a gente realmente precisa dar esse passo a mais, né? Mas eu acho que é isso. Eu falo muito da terceirização para muita gente, muitos encontros que eu participo, tal. Esses dias eu participei do outro encontro também, foi bem legal. E aí tinha uma pessoa que me ouviu no encontro de 2 anos anterior. Aí ela pegou e falou assim para mim: Meu, você não sabe o que que eu fiz, né? Era um casal, né? Que era dono dessa marca, né? Falou assim: a, 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 a Maria, vou falar Maria e João, tá? Para não dar nome aos bois, porque, enfim, né? Não é muito bom ficar divulgando os nomes dessa maneira, né? Mas a Maria, na hora que eu ouvi falar você de terceirização, ela chegou e falou assim: vamos mandar todo mundo embora, não sei o que, temos que terceirizar tudo e tal. Aí que ela começou a entender e tal, e eles fizeram uma diminuição enorme de quadro, assim, né? E terceirizaram, né? Então tem até gente que fala, mas, pô, né? Terceirização, quer dizer, não contrata, né? Você não tem funcionário, você é contra o CLT e contratação? Não. É que eu que não quero contratar, entendeu? Eu tô passando a terceirização, o outro tem que contratar para ele fazer, né? Então não é que não estamos gerando emprego, né? Bem pelo contrário, né? Sem pessoas as coisas não acontecem, né? Então eu só mudei a contratação de lugar, né? Ao invés de eu ter essa responsabilidade, eu passo por um terceiro, né? Que também tem que atingir ali a nível de excelência, enfim, né? Fazer o que tem que fazer, a ponto de ninguém nem sentir que é um terceiro, né? Então, ao longo do caminho, trocamos algumas peças, né? Alguns parceiros que não deram conta da aceleração e do nosso crescimento, e no meio do caminho vão surgindo, né, novas oportunidades, novos parceiros, novas figuras, né, enfim, né, a gente tem que ficar de olho nisso constantemente, né. Então, eu acho que é isso, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, a gente tem que estar muito atento a custos, né, porque todo mundo quer ter uma empresa bonita, né? Quer chegar, quer ter o prédio mais bonito, os uniformes mais bonitos, os melhores materiais para o pessoal trabalhar, tudo, né? Enfim, não é errado pensar isso, né? Só que isso não pode comprometer a vida da tua empresa, o teu caixa e tudo mais, né? Então a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem, né? E sempre pensar nisso, né? Pensar em caixa, em fluxo, né? Porque eu vejo muita gente se dar mal com isso, né? Vai lá, pô, aluga uma coisa que não precisa ou compra, sei lá, né? Contrata 5 pessoas quando uma poderia fazer o serviço, né? E tudo mais. Enfim, eu acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado, repensado o tempo todo. E principalmente se estiver começando, e principalmente se você ainda é pequeno, né? Sim, estabelecer bem prioridades, né? Acho que ficou muito claro na sua caminhada como você conseguiu estabelecer e ter claro quais são as prioridades da Lavô para cada momento de crescimento. Até agora ser um momento diferente, então agora fazia sentido ter uma estrutura maior, mas criar um modelo que seja escalável, sabendo onde mexer. Isso eu imagino que é um desafio também, né? Assim como é um desafio contratar, é um desafio tu gerir vários parceiros, tu garantir que o parceiro tá vestindo a tua camisa, né? Porque às vezes tu E vai ter ter uma decisão controle, né, do difícil. parceiro para conseguir manter como o Ângelo falou, assim, a pessoa não perceber que é uma outra empresa que está atendendo ela. Isso é um baita de um desafio. É verdade. E Sim, acho que foi mais ou menos assim que a gente se conheceu também, né? Entre Space e Lavô, foi. nesse meio Exatamente, de 22, 2023, 2022 para 23. É de uma necessidade, né, o João, e também de mais um parceiro, um network que eu fiz ali, que eu falei, poxa, tem uma empresa que tem um serviço que vai me resolver um problema, que é o franqueado precisava de um auxílio mais profundo na busca do ponto comercial, né? Então, enfim, né? A gente acabou fazendo os primeiros testes com a Space, deu super certo, os franqueados avaliaram de uma maneira muito positiva, né? E a gente colocou, hoje a Space é um fornecedor homologado nosso, o franqueado é obrigado a contratar o serviço para a escolha do primeiro ponto comercial, porque já dá essa visão, né, já ajuda ali ele a procurar no lugar certo, da maneira certa, enfim, com tudo que a Space faz. Fizemos recentemente o NPS de todos os fornecedores homologados. A Space foi o segundo melhor fornecedor homologado avaliado, foi bem legal, né? E foi a primeira avaliação da Space, né, também, né? Legal. Então, isso aí foi muito
foi muito bacana, assim, foi uma nota bem próximo do 9 ali para o NPS, é muito bom, né? Então, acredito que o serviço realmente é bacana. Contratamos a Space agora para a gente fazer a pesquisa, mapeamento, enfim, tudo que a Space faz, da nossa primeira unidade que vai ser fora do Brasil, que vai ser em Portugal. Então foi excelente o trabalho, o material também entregue ali. Inclusive a loja escolhida estava dentro da relação de pontos comerciais indicados pela Space dentro do estudo, né? Então, assim, eu sou fã de dados, eu acho que dados dão uma assertividade muito grande para a gente dentro do nosso negócio, enfim, né? As pessoas que não acreditam nisso estão fadadas ao fracasso, né? Porque não tem, né? Contra dados não há argumentos, né? E isso realmente se reflete muito no trabalho da Space com a gente. Então, assim, ó, nota 1000, tá? Recomendo demais. Acho que todos os franqueadores, todo mundo que tem esse compromisso com o franqueado de dar esse auxílio, deveria realmente contratar uma ferramenta desse tipo que muda o negócio, tá? Ela traz um nível de profissionalismo muito grande e isso também faz com que o franqueado também se exija um pouco mais, sabe? Tipo, olha tudo isso aqui que estão me fornecendo, entendeu? Olha que informações valiosas, né? Olha que tudo o suporte que essa franqueadora me dá, né? Então, isso também faz com que você incentive o franqueado para ele ter segurança para abrir uma segunda, terceira, quarta unidade, né? Porque muitos franqueados reclamam para a gente, puxa, foi tão difícil achar o primeiro ponto comercial, agora eu vou ter que passar por isso tudo de novo, entendeu, né? Bater perna ali de rua em rua e tudo mais, sabe? Então, isso cai por terra, né? Então, tá aí a recomendação e uma parceria que eu acredito que vamos ter aí por longos e longos anos, né? Muito bom. Inclusive, depoimento gratuito, olha só, nem Aí, pagamos a por gente isso. nem combinou. Nem combinou, não, verdade. Pô, é que é muito legal, porque a Lavô é cliente hoje de todo o ecossistema da Space, né? Tanto plataforma para fazer a gestão de unidades, zona de exclusividade, né? A gente trabalha bastante com isso, com cuidado, para que cada contrato e a sua zona, seu raio de exclusividade seja bem seguido, até porque já são muitas unidades no Brasil. Mas não só isso, como o fato de que a gente também auxilia nesse processo de escalar um time de expansão, né? Eu acho que essa é uma visão que a Lavô traz com o maior exemplo assim, de sucesso disso dentro da Space, porque muitos clientes usam só a plataforma, aí eles mesmos fazem análise, eles mesmos contratam equipe, então poderiam, né? A Lavô poderia contratar 2, 3, 4 pessoas internas para fazer análise de ponto junto com a plataforma. É comum na equipe de expansão de muitas marcas a gente ter pessoas fazendo análise de ponto internas, mas a gente traz uma opção diferente, né? E se a equipe da Space fizer para você, diretamente com o seu franqueado, conduzir um processo de escolha de pontos. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça também, é um mercado muito vazio. Hoje em dia, quem também trabalha com geomarketing no Brasil também trabalha só com plataforma. Então, a gente é a única empresa que consegue fazer isto. E acho que fazer isto, para mim, traduz, né? Não sei se o Francisco concorda, fundador da empresa, investir a camiseta do cliente. Olha, nós somos o time de inteligência que faz o processo de escolha de ponto da Lavô. Nós vamos atender você e conduzir o seu processo. Então, isso é uma coisa que eu vejo que faz muita falta para muito cliente. Hoje mesmo, a gente teve uma reunião com uma empresa grande de serviços pessoais, né? Que eles são grandes, eles têm agora abrindo uma spin-off de spa. E é o 5º franqueado que a gente atende dessa rede. Né? Uma rede de São Paulo, grande até. E eles falam, olha, os caras usam uma plataforma, nos passam o dado, mas eu preciso de uma segurança para definir qual ponto é melhor. E é o 5º franqueado diferente que nos contrata para ter essa segurança, que é o que a gente faz para a Lavô. Né? A gente passa segurança, a gente desonera a pessoa de ela ter que ficar decidindo, porque às vezes as franquias pegam a plataforma, dão o dado e dizem, tá bom, é isso, tá aqui os dados, isso aí. É aqui, né? É aqui, tá aqui. É aqui, tá aqui. É isso aí, tá aí, tu tem um documento, agora vai lá, e o cara olha assim, tá, e a rua é boa, e os outros imóveis, e como é que tá o concorrente, e ele fica perdido, ele começa a ficar confuso, e o problema é que chega num momento, eu já notei alguns franqueados nessa nossa história aí de 10 anos, que ele começa a entrar que nem aquele urso do Pato Donald, sabe? Começa a ir para um lado para o outro. Eu sei. Procure na internet quem não sabe. É um urso fica andando de um lado para o outro, fica perdido, assim. E ele começa a ficar em dúvida.
E aí, quando tu não tem aquela resposta clara, e quanto mais tempo tu começa a matutar sobre uma dúvida na tua cabeça, tu começa a ficar cada vez mais indeciso. E aí a gente nota que às vezes o franqueado ele tá num poço que ele não consegue mais tomar decisão, porque ele ficou tanto tempo sem uma resposta clara, que qualquer resposta que vem ele não acredita mais. E isso a gente notou já em alguns franqueados, Sim. até no início do nosso trabalho com a Lavô, que a gente começava a dar as respostas e começava a explicar por quê e dava aquela acalmada nele, assim, tipo, Sim. tá, agora entendi. Muitas vezes a parte humana junto é mais importante ou tão importante quanto o dado, né? A gente ter um acompanhamento contínuo, passar o franqueado por um processo, ele saber que tem etapas. É a parte Exato, humana mesmo. É a pessoa te explicar, o especialista, eu posso ir no médico, eu fui no médico ontem, ele viu meus exames, eu tinha visto meus exames, tudo bom. Aí ele pegou e me explicou, não, é isso aqui, teu quadro é assim, assim, assado, eu acho que dá pra fazer isso aqui, tomar esse remédio por causa disso e me deu uma acalmada. Espero que tu esteja bem, cara. Não, eu tô bem, Chico, era vitamina. você falou uma coisa e eu associo muito assim, né? Por exemplo, a gente também tem que ter a percepção que cada pessoa tem uma formação, uma criação, um tipo de conhecimento. Aí você vai lá e entrega aquele pacote de dados pro cara, né? Aí ele, análise sociodemográfica, morfológica e papapá. Aí vamos colocar no lugar do cara. Eu tô lá, Ângelo, aí veio um engenheiro da NASA e me deu um relatório da trajetória de um foguete até a Lua, entendeu? Aí eu vou abrir aquele relatório, eu vou aquele monte de coisa, mas que é isso, entendeu? Então o franqueado muitas vezes recebe um relatório desse e ele vai ter exatamente essa sensação de que recebeu o relatório do engenheiro da NASA explicando a trajetória do foguete até a Lua, entendeu? Ou seja, não vai entender nada. Então, por isso que eu acho importante ter sim essa personalização e essa explicação, né? Como é feito, né? Porque o franqueado precisa ter realmente isso tudo, né? A gente faz isso em todas as etapas, né? Então, por exemplo, né? O franqueado entra, ele tem que abrir uma rede social dele, né? Da loja dele, aquela coisa toda, né? Tem gente que não sabe, né? Como é que você faz, né? Como é que, por onde que começa, né? Então tem tudo isso, né? Mas todo mundo tem rede social, mas quando você vai falar de algo comercial, muda totalmente a configuração, né? Então a pessoa tem que ter aquela instrução, né? E mostrar e explicar como é que faz, por que faz e isso tudo, né? Então acho que em qualquer negócio a gente precisa realmente, né? O franqueador precisa entender isso, né? Que ele vai ter franqueados que sabem mais que ele até sobre muitos assuntos, né? Como também muitos franqueados que não sabem nada, né? E a franquia tem que dar esse suporte, tem que estar preparada para isso. E os fornecedores homologados têm que agir de uma maneira a suprir a necessidade de todos, desde o mais avançado até o básico, né? Porque também é difícil lidar também às vezes com o avançado, né? Então temos que ter esse jogo de cintura, né? E eu acho que o público de vocês e a maneira que vocês atuam, de certa maneira, vocês naturalmente estão num mercado que tem que ensinar o cliente. Tem uma história engraçada. Eu estava estudando numa universidade nos Estados Unidos ano passado, e eles tinham uma lavanderia dentro do dormitório. E tinha 10 máquinas lá, 10 de secar, 10 de lavar. Autosserviço também. Autosserviço. E era o ponto de encontro dos estudantes, ficavam tudo ali secando e conversando na mesa, porque tu tinha que ficar um tempo enquanto estava lavando. E aí tinha uma placa bem grande, assim, não coloque seus sapatos dentro da máquina de lavar. Tinha bem grande, era uma das coisas. Tinha um desenho de um tênis dizendo não. Já e aí vamos chegar lá, tô com o assunto a gente estava conversando, tomando cerveja, e de repente eu começo a ouvir uma bateção assim dentro da máquina. Começou a tremer, bater e tal. Blá, blá, blá. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí veio uma guria e tirou. Uma guria falou assim, é meu tênis. Aí eu olhei e falei assim... A gente começou, eu peguei, a gente tava na resenha, né? Eu olhei para ela e disse, tu sabe, né? Que a outra universidade que tem convênio, os alunos brasileiros perderam a capacidade de ter bolsa de estudo porque um brasileiro botou o tênis e estragou. A guria pegou e tirou. Na hora. Abriu, ficou apavorada, tirou. Era no dia da formatura que a gente tinha. Aí apareceu ela, tinha um tênis branco num pé, que tinha secado, e o outro tava meio verde, que tinha mofado.
porque ela não conseguiu secar o tênis direito. Aí ela ficou, eu pensei assim, caramba, mas tipo, a gente não sabe usar esse equipamento. Eu me embananei todo, né? E vocês devem ter problema também com gente ficar enfiando tênis, né, nas máquinas. Sim, a gente tem. Esse problema foi uma coisa muito, né? Foi muito maior, hoje é menor, né? O consumidor acabou se educando, né? Mas também, Chico, que bom que você tocou nesse assunto, porque isso é uma dor, né? E quando a gente resolve uma dor de alguém, o que a gente faz? A gente cria um novo negócio, né? Então, nós vamos lançar agora, né? E vamos abrir as primeiras operações da Chulé. Aí você fala, Chulé? Como assim? Shoole. Chu do chus e o lé do chulé. Então, você nunca mais vai esquecer esse nome, né? E Chulé. automaticamente você vai saber para que serve, né? Assim como a lavou, né? Lavou. Pô, não tem como você não pensar em outra coisa que não seja lavar algo, né? Enfim, então a Chulé Lava Tênis vai ser lançada agora em breve, né? Então já está tudo pronto, já está tudo acontecendo e nós vamos resolver mais um problema dos nossos clientes, que é lavar tênis, né? Então nós vamos fazer, Não, vamos ter ali desculpa. Não, pode falar, perdão. Não, então a gente vai ter ali as lavagens, né, de forma personalizada e rápida, né? Então nosso objetivo é entregar o tênis em 24 horas, limpo, seco, cheiroso e maravilhoso, né? A gente está trazendo a filosofia da Lavô para dentro da lavanderia de tênis também, né? Não vamos ser especialistas, né? Recuperar couro, nada dessas coisas, né? Nós vamos fazer o básico bem feito, que é o que as pessoas precisam no dia a dia, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso aí espalhado por todo o Brasil, vai ser o irmão gêmeo da Lavô, se Deus quiser, né? Pois Isso é um é, negócio legal, porque hoje em dia o pessoal usa muito tênis branco. é verdade. E ano passado eu tava no... Tá na moda. Eu dei pra Mariana de presente, pro meu namorado, um tênis branco eu tenho uns agora. 2 tênis brancos, minha esposa odeia. Tem que tem que abrir uma chulé em Porto Alegre, porque ela lava todos os tênis, a cada 2 finais de semana minha esposa pega todos os sapatos e tênis da casa e faz uma geral, assim. Ela gosta, eu acho. Porque eu digo, não precisa. Vai ter no A gente vai Brasil ser heavy inteiro. user. Pois é, eu ia até perguntar como é que é o plano de expansão. Isso é bem legal para os empreendedores e para as franquias que estão nos assistindo. De uma marca que já tem, né, suas mais 600 unidades, abrir uma spin-off, né, uma nova marca, um conceito similar, mas diferente, uma marca nova mesmo, dentro de um pool de uma empresa que vocês já têm, né? Isso ajuda um pouco? Como é que tem sido esse relacionamento com franqueados para fazer a primeira unidade, para fazer a segunda? Como é que tá esse plano, assim? Como que vocês conseguiram planejar e realmente... como é que foi o processo de lançar essa marca já tendo a Lavô? A gente fez o lançamento oficial do negócio, né? Em agosto do ano passado, na nossa convenção, né? Dos franqueados, né? E ali é o termômetro, né? Então, poxa, foi muito bem aceito, os franqueados amaram a ideia, né? Então, agora eu estou correndo com tudo aqui para a gente poder também já disponibilizar aí em breve todo o negócio para todo mundo poder investir, né? Então, foi muito bem recebido, assim, sabe? E com quem eu converso, com quem eu já, né, enfim, né, tenho aí isso no radar, né? É uma necessidade, né? E também, assim, eu já tenho uma base de franqueados que sofrem com isso e sabem que na hora que abrir vai ser sucesso, né? Então, eu já tenho ali, né, lojas abertas, né, vamos falar assim, né? E também a nossa ideia é ter as lojas híbridas, né, que vão ser Lavô e Chulé funcionando no mesmo espaço, né? Só Chulé, só Lavô, enfim, né? Depois nós vamos criar os pontos de coleta também, né? Porque também o nosso plano futuramente é o franqueado ter uma Laundry Dark, ou uma Dark Laundry, né? Assim como tem as Dark Kitchens, né? Vai ter as Dark Laundries, né? Só ter os pontos de coleta e poder fazer o serviço centralizado, depois fazer a distribuição, né? Então, assim, é um negócio que está sendo muito bem feito, muito bem pensado, muito bem planejado, e a gente já tem bastante experiência, né, em tudo isso, né? E nós vamos aplicar tudo que nós aprendemos aí nesses 6 anos, né? Com excelência na Chulé. Então, eu acredito que um próximo podcast nosso vai ser falando da Chulé. Falando do case. Já me convido. Tá? Não, maravilha, cara. E isso tá mais ou menos pro pessoal entender, num lançamento em março, mais ou menos? Onde é que vai ser a primeira unidade que vocês estão fazendo?
A nossa primeira unidade vai ser a loja modelo, né? Que vai ser ali Uhum. em Joinville. Então, a partir disso, né, a gente já vai manualizar tudo e já começar a fazer a venda, né? Já estamos manualizando, na verdade, né? Uhum. Porque a gente já está fazendo os testes de lavagem, de produtos, né? Enfim, tudo isso, né? Contratei especialistas na área, né, para nos auxiliar, enfim. Que também é importante, né? Apesar de termos a Lavô e termos tudo isso, né? Lavar roupa é uma coisa, lavar tênis é outra. São produtos, técnicas, métodos totalmente diferentes. Parece que é muito parecido, mas não é, entendeu? É totalmente diferente. Uhum. E para quem é nossos amigos que gostam de números, nossos amigos investidores, mais ou menos como é que é o modelo de negócio mesmo em relação ao investimento inicial, lucratividade, até para comparar junto com a Lavô, né? Não sei se, para quem não conhece, também é legal esclarecer um pouco como vocês têm pensado nesse sentido de negócio mesmo, Sim, para os a investidores. gente, a gente vai ter ali um investimento médio de 150 a 200 mil, né? Com tudo, incluindo tudo, absolutamente tudo, né? É uma franquia de baixo custo, né? Com uma lucratividade ali na casa dos 25%. Porque vai ter funcionário, né? Então tem Uhum. funcionário, tem tudo isso, né? Diferente da Lavô, né? Porque a lavagem é manual, uma pessoa que precisa fazer aquilo, né? Não são máquinas de autoatendimento, né? Então, e o processo também de, enfim, né, de todo o preparo do tênis precisa ser manual, né? Mas como esse custo da lavagem também é baixo, acaba refletindo uma lucratividade alta, né? Se você coloca uma lavor junto, isso aí se expande ainda mais, né? Cara, muito bom. Fantástico. E tem um ponto que eu gostei muito que você comentou já e deu spoiler, mas é que eu gosto que você já criou marcas pensando não só no Brasil, mas mundialmente falando, né? A gente teve o prazer de ajudar vocês, né? Dando um pouco desse spoiler também. Prazer de ajudar vocês nesse processo de escolha de ponto internacional. É uma coisa que a gente faz aqui na Space. O próprio Francisco já criou a Space Hunters. A gente tem muito a ver, né? Porque o Francisco já criou a Space Hunters pensando no internacional. Por isso o nosso nome não é só Caçadores de Espaço em português. Ele já foi Space Hunters. E a gente fez, né, esse estudo juntos em Portugal. Como que anda e como é que são esses planos? Isso já vinha, né, de uma visão da Lavô desde o início, é uma coisa que surgiu mais recentemente. Isso já temos data? O mercado internacional já começou para a Lavô? Sim, a gente já tem a loja que já está em construção, né? Vai ser na cidade de Portimão, em Portugal, né? Então já está tudo acontecendo. Acredito que em 3 meses a gente inaugura essa loja. É a primeira de muitas. Aí a gente está ali, né? Porque a gente tem que testar, né? O mercado, né? Enfim, né? Conseguimos ali um sócio operador, né? Vamos falar assim, né? Uhum. Ele que tá, a gente está dando toda a assistência, ele que está abrindo essa unidade ali, né? Enfim, né? E aí a gente vai entender o mercado europeu, né? Então eu fui o ano passado 3 vezes para a Europa e para fazer pesquisa de mercado mesmo, né? Para entender como que são as lavanderias, como que as coisas acontecem lá, né? E lá é um mercado que assim ele deu uma parada, né? É um mercado muito grande, né? Bem maior que o do Brasil, né? Mas ele deu uma parada e como eles usavam máquinas mais antigas, né? E a gente sabe que as coisas feitas há 30 anos atrás duravam muito mais, né? Uhum. Então, tem até um amigo meu que mora na Alemanha, né, em Munique, e ele fala que hoje ele tem 50 anos, né? Ele fala: eu uso a mesma lavanderia desde a época minha de faculdade, ou seja, são as mesmas máquinas há 30 anos, né? Então, assim, a gente enxerga o mercado também bem meio que sucateado em muitas lojas, né? Sem tecnologia, sem essa coisa da modernização e tudo mais, né? Então a gente vai levar isso para lá, né? O nosso jeitinho lavou, a nossa preocupação em entregar ali produtos, né? Que fazem a diferença, que fazem as coisas realmente terem cheiro de limpeza, né? A higienização das lojas, enfim, tudo isso, né? A gente também vai aprendendo, porque tem o problema da neve em alguns locais, né? A neve, o pessoal entra com o pé cheio de neve dentro da loja, a neve vai derreter, vai sujar a loja, vai acontecer aquela bagunça. Então a gente já entendeu o que nós temos que fazer na parte de projetos, né? E tudo mais, né? Assim como outras regiões da Europa que têm suas particularidades, né? Assim como tem no Brasil, né? Que a gente teve aqui também, né? Muitos desafios, né? Cada região tem uma particularidade.
região de praia é um problema grande com areia nas roupas, excesso de óleo, né, por conta dos protetores solares, né? Você chega no interior do Mato Grosso, terra vermelha. Então, assim, dá barro na máquina, tem que fazer mais manutenção. Então, cada região a gente vai aprendendo uma coisa, né? Então, a gente está indo para lá bem, mas bem já sabendo o que nos espera, né? E a gente também está tendo uma grande colaboração, porque os nossos parceiros que a gente escolheu aqui, a maioria também já atua internacionalmente, então vai ser sucesso. Vai Vai ser fa- lavou na Europa inteira, né? E o facilitou. bom do mercado de vocês para o mercado europeu foi de uma. Tu falou assim, são equipamentos muito antigos que tem lá. Eu me lembro do primeiro trabalho que a gente fez na Europa, que foi para a Alemanha, em Colônia, né, na Renânia. E uma das coisas que o nosso cliente falou era: precisa ficar perto de caixa automático. Essa loja era uma loja de cachaça. Ele falou: precisa ficar perto de caixa automático, porque o alemão usa muito dinheiro em espécie. E a gente viu de fato, assim, eles na época usavam, faz uns 8 anos isso, eles usavam muito dinheiro em espécie e ainda usam em alguns lugares da Europa, o pessoal mais velho usa. E aí que vem a Muito. questão de mudança de geração. Porque hoje em dia, metrô de Londres, tu usa cartão por aproximação. Boa parte dos metrôs usam cartão por aproximação já na Europa. O pessoal mais jovem, em Portugal, Espanha, etc., já estão acostumados a usar celular, usar Apple Pay, etc. Só que os equipamentos são configurados para a época que tu usava moeda e que esse equipamento desse teu amigo era da época que era marco alemão. Então era outra realidade. Então, o que tem de mercado já consolidado desses caras são coisas obsoletas. Sim, que necessitam adaptações a uma nova visão do mundo tecnológico. Exato. Então, entrando a Lavô com uma questão automatizada que aceita RFID para pagamento e tudo mais, tu consegue pegar vai pegar o imigrante mais fácil, vai pegar o pessoal jovem mais fácil, até o pessoal que é um pouco mais velho, que já está adequado, já está acostumado a usar Apple Pay, por exemplo. Então é um puta, desculpa o palavrão, é um baita de um mercado que tu tem na Europa. Tu pode pensar, porque já tem muito cliente consolidado, o pessoal já está acostumado a usar lavanderia de 30 anos, mas essa pessoa já está começando a usar sistema de pagamento automatizados, eles já estão usando moedas digitais também na Europa, como aqui a gente usa. Então, eu acho que tem aí um oceano azul que vocês estão vendo antes de muita gente. Que é um diferencial que fez a fundação da Lavô, né? Que é o diferencial da tecnologia. Não Sim. é criar uma lavanderia por criar qualquer outra lavanderia. É criar uma lavanderia de autosserviço que faça as coisas de forma automática e facilite a sua vida. Então, cara, eu acho que... Eu até ia te perguntar, vocês estão começando com uma unidade, com sócio operador lá, mas já tem planos também de venda? Será uma franquia também internacional? Sim, vai ser uma franquia, vai ser o mesmo molde, mesma coisa, né? Então, a nossa ideia inicial também é ter empreendedores brasileiros que moram na Europa, né? Porque nós já fomos muito procurados, né? A gente tem muito lead de todos os países da Europa de brasileiros querendo levar a Lavô para lá, né? Legal. E até mesmo, enfim, né, até dos próprios locais, né? Então a gente tem lavanderias em muitos locais turísticos, né? Então isso aí acaba atraindo muito, né? E aquilo, né? Vamos ganhar em euro, né? Que também é um bom negócio, né? Então acho Que que eu acho que vai faz crescer. parte, né? Só tem aumentado, né? Assim, ultimamente, até tem uma quedinha agora, mas só tem aumentado. A gente também, né? Acho que na mentalidade Space, né, Ângelo? A gente está crescendo bastante na América Latina, espanhol, Estados Unidos. A Space já tem sede nos Estados Unidos. Também porque a gente consegue entregar o mesmo grau de acessibilidade que a gente tem, mas com faturamentos que vêm em moedas estrangeiras que facilitam muito, né? Porque a gente tem uma operação escalável, replicável. A Lavô criou um modelo escalável, replicável. Acho que vai ajudar bastante vocês também. E vocês têm planos, inclusive, em algum lugar que não seja também Europa? Vocês chegaram a olhar outras visões, outros países? Isso é um estudo contínuo de vocês? Sim, né? Sempre a gente está olhando e visualizando tudo, mas eu acho que, a exemplo de alguns amigos que começaram a pulverizar muito, né? Aí você acaba. Quem faz tudo não faz nada, né? Então acho que tem que ir para um lugar, entender, fazer e pá, se consolidar. Depois você vai para outro lugar, faz a mesma coisa, entendeu? É muito Se eu certo começar a isso. tirar, se eu começar a tirar para tudo quanto é canto, isso sai muito caro, né? E aí fica aquela coisa, né? Um local que deu super certo, outro não deu certo. Aí o lucro desse lugar que tá dando certo tá servindo para cobrir aquilo que não deu, né? Enfim. Então não é
eu acredito que não é o certo a fazer, né? E transferir dinheiro de um país para o outro é caro. A gente Também. tem. Eu É Bu- acredito. muito caro. burocracia de contrato, acho que É que é. para a gente, como a gente é serviço e tecnologia, a gente tem uma sede nos Estados Unidos que agora está fechando contrato com o Marrocos, depois fecha com Portugal, depois fecha com a República Dominicana e o cara paga em cartão de crédito. Mas a Lavô, imagina, a lavanderia está na Alemanha ou está na Bélgica. Aí vai que aquela operação da Bélgica, porventura, não deu tão certo. Aí tem que ser coberto pela operação de Portugal. Por mais que é Putz. euro, está saindo de um país indo para o outro esse dinheiro. Então tem Hum, todas as taxas que os governos gostam de cobrar para quando tu tira dinheiro do país. Nenhum país no mundo gosta de tirar dinheiro do país. Eles sempre colocam taxa. exatamente. Então eu acho que tem que ser bem pensado, tudo isso tem que ser muito bem feito, né? Enfim, cada um sabe onde o calo aperta, que né, os negócios são distintos, né? E, enfim, né, eu acredito que essa estratégia de ir entendendo cada local, cada etapa, eu acho que é a maneira correta de você crescer com responsabilidade também. Que tem que, né? Crescer, não é difícil crescer, tá? Eu não acho difícil você fazer uma coisa e pá, ela explodir. É fácil, ou melhor, não é tão difícil, né? Não vou falar que é fácil porque não é, né? Mas o lance é você manter, Uhum. né? É você manter, é igual um atleta de alta performance, né? O cara pode se tornar o melhor do mundo? Pode, aí ele vai lá, ele faz, pá, aí chega uma hora que, né, começa a ter aquela lance da manutenção, né? Então, acho que se manter é mais importante do que chegar, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que também tem que ser feito com cuidado, né? Boa. E eu tenho um ponto muito legal que a gente precisa tocar aqui, que é conseguir entender junto contigo, Ângelo, o que que tu está enxergando hoje, agora para 2026. A gente está gravando especificamente no final de janeiro, né? Provavelmente vocês vão estar ouvindo aí no início de fevereiro. O que que tu está enxergando agora para o ano da Lavô de 2026? O que que vocês estão trazendo de diferença, de novo para 2026? Tipo, tocou em algumas coisas, né? De unidades fora e também da nova marca da Chulé. Como está enxergando esse mercado? Que passos que vocês estão dando para a gente começar a falar realmente de como que esses aprendizados têm se tornado prática também, trazendo uma visão de aprendizados aqui para o podcast. Sim, eu acho que 2026 vai ser um ano muito poderoso pra gente, né? Eu acho que é um ano onde vai acontecer muita coisa no Brasil, né? A gente tem tá se falando muito de baixa produtividade devido à Copa do Mundo, feriado e eleição e tudo isso, né? Eu acho que a gente às vezes tem que também tapar os olhos, né? E fazer o que tem que fazer, porque se a gente depender de político, depender do Brasil ganhar a Copa do Mundo ou de não ter feriado, nós estamos perdidos, né? Então eu acho que é isso. A minha visão sempre vai ser essa, né? Todo ano eu tenho exatamente o mesmo pensamento. É dar continuidade, é continuar o crescimento, é ir ali aparando as arestas, né? E resolvendo o que tem que ser resolvido, né? Não procrastinar, que é uma coisa que também que eu acho que a gente tem que praticar muito, né? Não procrastinar, né? Que isso aí é uma coisa que a gente faz inconscientemente, né? Estudar e entender o seu negócio sempre, porque sempre temos algo a aprender. Principalmente quando se trata de parte contábil, a gente está tendo uma revolução agora na parte fiscal, vai mudar tudo, a maneira com que a gente faz negócio, né? Então, por exemplo, ano passado eu já contratei um especialista em reforma tributária para ter uma aula para entender qual que vai ser o impacto do meu negócio, entendeu? E eu já estou aplicando tudo agora dentro desse ano, né? Fazendo com que a empresa caminhe para o novo modelo que está surgindo, né? E tem muita gente que não está fazendo nada, eu fico impressionado. Então, assim, temos aí informação, temos tudo isso, né? Então, acho que é isso, né? 2026 vai ser um ano grandioso, vai ser um ano de muito mais expansão, inovação. A gente está vindo aí com a nova sede, a gente está vindo com novas marcas, com os novos negócios, e a gente não pode deixar a roda parar, né? Então, acho que. E também fazer negócio dentro do seu próprio negócio, né? Então, Uhum. isso aí também é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que vem ano, passa ano, a gente tem que ter esses focos sempre em mente, né? E não depender de todas as circunstâncias para serem favoráveis, né? Eu comecei um negócio no pior momento da humanidade, né? E foi a melhor coisa do mundo.
Então, eu acho que também na diversidade a gente tem que encontrar oportunidades sempre, né? Com certeza não será nada de eleição e Copa do Mundo, que isso é cíclico, acontece sempre, né? Cada 4 anos, assim, que vai parar. Eu vejo muita gente no franchising que comenta talvez negativamente de momento de mercado e tal, mas no outro lado eu vejo muita marca que está fazendo isso, né? Que tem pé no chão e continua focando que é uma coisa que eu vejo muito em vocês, execução, em produtividade, vocês são extremamente produtivos, sabem onde realmente vale a pena, não vale a pena alocar o dinheiro, o que fazer, o que não fazer. Que é o que a gente estava comentando agora, né? Eu comentei, pô, mas a Space está indo para a Argentina, vamos para a Argentina também. Você falou, pô, importante ter um passinho de cada vez, a Europa faz mais sentido agora. Então é uma baita lição assim, para os empreendedores e também para a gente, né? Continuar construindo a Space Hunters dessa forma, acho que a gente vai aprender muito. Queria até perguntar se tu tem alguns outros pontos importantes aqui, já se caminhando já mais para o nosso final da conversa, de aprendizados, né? Eu aprendi, não sei se o Francisco viu, que a Lavô é muito mais que uma empresa de lavanderia, é uma empresa de tecnologia, né? Começou como uma empresa que uniu tecnologia e mudou, e cada vez mais a gente fala, né, de empresas tradicionais se tornando empresas tecnológicas. A Space nasceu como consultoria, se tornou uma plataforma depois. A gente não nasceu como plataforma. Então, também temos um pouquinho esse quê de se tornar empresas tecnológicas. Mas o que mais que tu consegue trazer também, Ângelo, de aprendizado para o franqueador que está nos ouvindo, que tem uma franquia pequena, para o empreendedor que talvez seja franqueado ou esteja pensando em abrir uma franquia também, que possa também usar de todo o seu aprendizado, desse crescimento maluco que ela teve, do quão pé no chão vocês são. Para os franqueadores, eu dou um recado: ouçam seus franqueados. Né? Então a gente aprende muito ouvindo os franqueados, né? O franqueado que está lá na ponta, atendendo o cliente, vendendo o teu produto, seu serviço, seja lá o que for, entendeu? Então a gente tem que ouvir muito a rede, sempre, né? Deixar esse canal sempre aberto, porque a rede traz bastante informação legal e até oportunidades, né? Então a gente não teria imaginado a chulé se a gente não tivesse ouvido a rede, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso. A primeira coisa é ouvir a rede. Sempre pensar em inovação. Franqueadores, sempre tem sempre algo para inovar dentro do teu negócio, né? Eu não sei se você sabe a história do cara o vendedor de pipoca na praça daqui de Curitiba, que eu sou de Curitiba, né? Esse cara virou case, virou palestrante. O que Eu você conheço. inova? Você conhece esse caso dele? Meu, é Já incrível ouvi. aquele caso. É assim, ó, é uma mega de uma história bacana, assim, tal. O que tem para inovar dentro de um carrinho de pipoca? Entendeu? Então, assim, esse cara, quando eu vi a história dele a primeira vez, eu falei assim, gente, se no carrinho de pipoca tem mais de 200 inovações para serem implantadas, e dentro da Lavô, né, eu tenho que ter mais de 1.000, né, então, porque é um negócio mais complexo, né, então, é isso, é buscar inovação e sempre tenho que inovar, né, sempre tem um molho para ser feito, sempre tem um pão para ser inventado, sempre tem algo diferente, sempre tem um serviço, uma dor para ser sanada, né, e para o franqueado e para o empreendedor que está nos assistindo, procure um negócio que exatamente faça isso, né? Que ele seja inovador, ele cure uma dor, né? E que também quem vai se você for atrás de uma franquia, analisa qual que é o suporte dessa franquia, como que isso é feito, né? Enfim, esse tipo de coisa precisa ser pensado, né? Nós hoje temos muitos concorrentes, né? Mas nós temos todos os nossos diferenciais, né? Que são segredos ali, coisas que a gente passa pro nosso franqueado, né? Então procurar essas informações, né? Tá bem equipado ali e também ter aquela aderência ao negócio, né? Então assim, poxa, nunca pensei em ter uma lavanderia, né? Como que é ter uma lavanderia? Vai numa lavanderia, pesquise uma lavanderia, né? Veja se você se realmente se identifica com isso, né? Ah, quero abrir uma hamburgueria, uma franquia de hamburgueria, quero abrir uma franquia ligada à estética. Você gosta do mundo da estética, né? Você acha bacana, você entende alguma coisa, você sabe o que é um botox, né? Uhum. Então, assim, entender isso, né? Eu acho que a gente tem que pesquisar e fazer muito para que o negócio seja bem assertivo, né? Porque dificilmente a gente vai ter um outro negócio tão bom quanto a Lavô, né? Porque eu preciso falar Uhum. da minha empresa, né? Então a gente tem aí uma taxa baixíssima de fechamento de lojas, né? Em 6 anos nós temos 8 lojas fechadas.
Então, assim, é muito pouco isso para o mercado, né? E a maioria desses fechamentos não ocorreu por conta do negócio, mas por problemas pessoais dos próprios franqueados, né? Então, eu acredito, eu acho que dificilmente vamos ter uma outra oportunidade dessa no mercado tão boa quanto foi a da Lavô e o mercado de lavanderias, né? Mas negócio, sempre tem coisa boa para a gente apostar. E, mais uma vez, inovar não tem limite. Inovação é bem importante para qualquer negócio, né? Boa. Não, o merchan tá liberado. Inclusive, o timing é o mais legal também, né, Ângelo? Porque a gente pensa assim, pô, 2015 parece pouco tempo atrás. Eu lembro de 2014 da Copa do Mundo no Brasil. Para mim, o Pisco foi pouco tempo atrás. As imagens do 7-1 ainda estão muito vívidas. Mas, 2015 muito pouco tempo atrás e isso não tinha, né, no Brasil. Então, imagina o que a gente pode ser como potência para o mercado também de lavanderias em 2036, né? Daqui a 10 anos com mais consolidados, cidades urbanas com maior crescimento. Cidades do interior em crescimento muito grande também, que é uma coisa que a gente vê aqui dentro da Space Hunters, que vão ganhar negócios, né? Não vão ficar só nas cidades grandes, o que é muito bom para a franquia, porque eu estou falando de, né, replicabilidade em diferentes locais. Então essa questão de timing é muito legal, né? Sempre a inovação, quanto antes a gente consegue entrar e surfar nessas ondas de crescimento, é melhor. Então ficam várias dicas aí para franqueadores e empreendedores. Ângelo, vou botar os links da Lavô aqui embaixo também, tá? Depois você me manda. Para todo mundo que quiser conhecer mais. Onde é que o pessoal te encontra, inclusive, se quiser conversar com você? Aí o meu Instagram, né, @AngeloMaxDonaton, né? E o site da Lavô, quem tiver interesse na franquia ou algo do tipo, né? É o lavô.eco.br, né? E são esses nossos canais oficiais. Boa. Se você é acessível, se o pessoal te mandar um WhatsApp, você responde? Sim, com certeza, né? Boa, então incomodem o Ângelo. Não sou uma pessoa muito disponível, né? Porque eu tenho uma escassez de tempo gigantesca, né? Mas, enfim, na medida do possível a gente consegue sim, com certeza, né? Então vamos explodir o Instagram do Ângelo, vamos mandar muita mensagem. O Ângelo, ele vai responder vocês em até 5 minutos. Em até 5 minutos. Podem mandar. Podem mandar, vamos explodir. Depois desse podcast você vai, imagina. Vai ser assim, é igual nossa frase que todas as portas da Lavô tem uma frase icônica, né? Rápida como uma boa hora de conversa. Seja bem-vindo. Então é mais ou menos isso o meu Instagram também, né? Uma boa hora de conversa. E espero que tenha sido uma conversa maravilhosa aqui dentro do nosso episódio. Chico, pra mim foi. Não sei se você, Chico, Ângelo, também quer deixar uma última palavrinha final para todo mundo que está nos ouvindo. Bom, para mim eu acho que o recado já está dado. Eu acho que eu falei até demais, né? Não, que isso. Mas enfim, informação nunca é demais. E eu agradeço a vocês novamente aí pelo espaço, por tudo. Foi um papo muito bacana, muito leve, muito gostoso. Espero aí que a gente tenha conseguido atingir e ajudado outros empreendedores nas suas jornadas, né? Tá, já, próximo passo, vamos ajudar aí todo o crescimento da Chulé. Próximo vai ser o podcast para falar do case Chulé, tá? É isso aí. Que possamos também seguir a mesma vamos fazer régua o próximo de crescimento. Podcast é o marco de 300 Chulé. Espero que seja esse ano ainda, então. Se já teve 60 lavôs, por que não? É verdade. No mês, né? Já chegamos a abrir 60 no mês, né? Enfim. Maravilha. Acho que dá. E, Davi, cara, eu acho que foi. Agradeço muito teu tempo, Ângelo. Tu é um cara ocupado, a gente sabe disso. E foi mais do que um bate-papo, foi quase uma aula, assim. Deu pra ver muita coisa que a gente pode melhorar em processo, que a gente tem que pensar um pouco, às vezes, fora da caixa, dentro de coisas que parecem ser óbvias, mas, pô, dá pra melhorar isso aqui, da forma como vocês fizeram o dispenser automático, que é algo que, assim, se tu vai para outro país, tu pega o teu sabão, tu pega teu amaciante, tu coloca. E era uma coisa tão simples automatizar, já tinha coisa, e tu vê assim que às vezes são processos que já tem a coisa ali, tu junta com aqui. Às vezes a gente pensa, pô, é criar um mecanismo novo, e tu foi lá e conseguiu fazer, e entre outras coisas que vocês conseguiram em todo o processo da Lavô. Então, cara, muito obrigado pelo tempo que tu teve, porque para mim foi uma aula, eu adorei. É isso, agradeço muito. O próximo, inclusive, fazemos presencialmente. Agora aqui no Lugar é Lucro a gente está expandindo aí Brasil inteiro, então vamos ter vários convidados do Brasil aqui para vocês, para que a gente possa trazer mais conteúdo. Acho sim, Ângelo, que o recado está dado, inclusive ficaria horas junto com o pessoal aqui. Inove mais, viaje mais. E se você quiser também inovar e melhorar o seu processo de escolha de ponto comercial, o seu processo de inteligência
em localização para tomar diversas decisões de para onde crescer, faz mais sentido local A, local B, priorização. Precisa de uma equipe de inteligência, de tecnologia, você pode contar com a Space nacional e internacionalmente. Então tá dado o segundo recado, também importante do episódio, falamos um pouquinho aqui. Tivemos, inclusive, o depoimento gratuito do Ângelo, maravilha, vou cortar, vou colocar em todas as redes sociais. E agradeço muito, viu, de verdade. Autorizado. Autorizado. Espero que o nosso próximo podcast, presencialmente falando do sucesso da Chulé e ainda mais do crescimento da Lavô. Todo mundo que viu até aqui, se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, não custa nada, botãozinho de se inscrever, tá embaixo aí, se inscreva. A gente vai ter novas séries, novos webinars com diversos tipos de franquias, negócios para falar sobre crescimento, que é isso que a gente está aqui, né? Fazer um Brasil produtivo, que cresce, que não fica parado diversas das condições econômicas que a gente tem, que se espalha, que leva para o mundo inteiro tudo que a gente tem de bom e maravilhoso que a gente faz aqui no nosso país. Então é isso, recado tá dado, encontro vocês no 25º episódio do Lugar é Lucro, não vou dar spoiler de quem é, vou fazer vocês se inscreverem para acompanhar. É isso, tchau!